Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. No versículo 2 diz assim: Então Deus disse: Pega agora seu filho Isaque, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrarei, queime seu filho como sacrifício. Sabe, essa palavra é uma palavra que falou muito ao meu coração. Vou te contar um pouquinho dessa história. Essa é a história de um homem, Abraão. Um homem que era íntimo do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. A quem Deus, um pouquinho antes, prometeu que daria a ele descendência como as estrelas dos céus e a areia do mar. Olha que legal. Deus prometeu isso a Abraão. Mas passado um pouco de tempo, essa promessa começou a se cumprir. Abraão viu essa promessa começar a se cumprir. Por quê? Porque nasceu Isaque, seu filho amado, seu filho escolhido, aquele a quem ele amava. Só que, em determinado momento, diz aqui que Deus quis pôr Abraão à prova. Deus pediu a Abraão Isaque como sacrifício. Deus pediu para ele levar Isaque até um determinado monte que Deus ia mostrar, e a partir daí ele deveria sacrificá-lo para o Senhor. Eu queria que você parasse agora e refletisse. Como estava a cabeça daquele pai naquele momento? Deus prometeu a ele uma descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Deus prometeu a ele algo. E pouco tempo depois, quando ele começou a ver essa promessa se cumprir, Deus pede a ele que sacrifique esse filho amado, esse único filho. E aqui eu quero fazer uma primeira pontuação com você. Deus diz nesse versículo: Pega agora Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama. Mas Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão tinha outro filho, que era Ismael, que foi um filho que foi concebido fora da promessa do Senhor, antes do tempo. Então, por que Deus falou com ele que era o único filho? Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que tem lá no mais profundo do nosso ser. E Ele sabia que no coração de Abraão, o seu único filho era Isaque. Ismael, ele não era considerado seu filho, porque ele não fazia parte da promessa de Deus. Então Abraão não o considerava como filho, não o amava como amava Isaque. Então, eu quero que hoje você entenda algo. Eu quero que você entenda que Deus conhece seu coração. Deus sabe o que tem no mais profundo do seu ser. Por mais que você esconda das pessoas à sua volta, por mais que você esconda da sua família, Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Ele sabe, lá no íntimo, o que tem guardado aí. Então ele pede a Abraão o seu filho, o seu tão amado filho. E o mais interessante é que, continuando a história, Abraão ele pega Isaque no outro dia, logo cedo, e vão em direção a esse monte. E aí eu continuo pensando como estava o coração daquele pai. Como estava o coração daquele pai? Você consegue imaginar o aperto naquele coração? Mas sabe o que é mais interessante de tudo? Em momento nenhum, você pode ler a continuação dessa história e você vai ver que em momento nenhum Abraão duvidou. Em momento nenhum Abraão temeu pela vida de Isaque. Tanto que, passado algum tempo caminhando, eles chegaram aos pés desse monte. E Abraão diz aos seus servos: Fiquem aqui, nós vamos, eu e Isaque, adorar o Senhor no monte e voltaremos. E sabe o que isso quer dizer para nós? Sabe o que fica de lição para nós? Que Abraão, ele confiava em Deus. Ele confiava totalmente em Deus. E ele sabia que mesmo que ele tivesse que obedecer, subir no monte, sacrificar seu filho, Isaque, seu filho amado,
Deus poderia ressuscitá-lo. Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Deus poderia restaurar aquele filho. E quando o próprio Isaac perguntou a Abraão: papai, temos tudo aqui, a lenha, temos tudo aqui para poder fazer, mas só não tem um sacrifício. E Abraão responde para ele: meu filho, Deus vai providenciar um sacrifício. Porque Abraão confiava em Deus. E eu quero dizer para você que não tem jeito de viver uma vida aqui no mundo, nessa correria que a gente vive, e de repente você tem se sentido assim, nessa correria do dia a dia, que a gente não tem tempo para nada. E é justamente por isso que nós estamos aqui, no dia de hoje, para poder parar um pouquinho e refletir a respeito dessa história. Uma história que serve de exemplo, que serve para que nós possamos mudar algumas atitudes, para que nós possamos confiar mais em Deus, para que nós possamos estar dispostos a entregar tudo nas mãos de Deus. Porque o mais importante de tudo, no final dessa história, não é simplesmente Abraão ter que sacrificar seu filho. Não era isso que Deus queria. O título desse texto diz: Deus põe Abraão à prova. Deus queria provar Abraão. A verdade é que, em momento nenhum, Deus queria Isaac. Quando Deus pede Isaac, o que na verdade Ele quer é Abraão. O que na verdade Ele queria era saber se o coração de Abraão estava totalmente voltado para Ele. Se a sua confiança e a sua fé estava totalmente depositada nele. E quantas vezes nós, em situações do nosso dia a dia, das nossas vidas, não agimos como Abraão, não depositamos nossa fé totalmente em Deus, nossa confiança em Deus. E além disso, não obedecemos aquilo que Deus nos pede. Eu quero que você reflita hoje. Eu quero que você pense sobre isso. Onde está o seu coração? Em quem você tem depositado a sua fé? A quem você tem obedecido? Deus, todos os dias, nesse mesmo livro de Gênesis diz, na viração do dia, Ele vinha para se relacionar com Adão e Eva. E hoje, Ele continua. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo, Ele não muda. E Ele busca pessoas para se relacionar com Ele. Ele busca pessoas que estejam dispostas a confiar, a entregar, a derramar a sua vida nas mãos dEle. Porque assim, colocando a direção nas mãos dEle, Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. E pode ter certeza, Deus, Ele é muito melhor do que todas as outras coisas. Deus é suficiente para encher as nossas vidas e para transbordar. E quando Deus começar a transbordar dentro de você, você vai começar a alcançar outras pessoas, a abençoar outras pessoas. E é isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer que nós possamos abençoar vidas. Ele quer que nós possamos ajudar pessoas. E é isso que eu te convido hoje a fazer a diferença. A deixar de viver só essa vida corrida que a gente vive e às vezes não tem tempo para orar, para conversar com Deus. De repente você, durante essa semana, não teve tempo para fazer uma oração, não teve tempo para buscar o Senhor. Mas nesse momento, nós aqui juntos, estamos buscando, estamos conversando sobre o Papai. E eu quero te abençoar hoje. Eu quero orar por você e liberar sobre você a bênção de Deus, para que você tenha um restante de semana abençoado. Amém? Feche seus olhos.
Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, falando sobre Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque tem pessoas que ainda estão dispostas a ouvir a Sua palavra, Pai. E eu creio, Senhor, que nós vamos alcançar muitas outras pessoas e cumprir o ID do Senhor, que é de libertar, curar, transformar gerações, restaurar corações, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor. Libera essas pessoas, Senhor, para prosperar. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.